Que bom! E Deus é bom, Deus é muito bom. Por isso temos mais uma oportunidade, mais um momento aqui para falar desse grande amor. Receba dessas palavras, a palavra de Deus, o nosso manual de instruções, que é a Bíblia, né? O Senhor nos deixou aqui este livro que nós, qualquer dúvida, nós podemos consultá-lo. E assim, não tem que ser um livro aonde você só quando está passando pelo momento da dificuldade, quando está passando por uma situação difícil, corre para o livro, corre para a Bíblia. Não, tem que ser todos os dias. Você tem que meditar na palavra de Deus. Você não pode ser crente só quando você estiver na igreja, quando você estiver participando de uma reunião, de um culto. Não, você tem que ser crente em todo tempo. Você tem que ser crente em todo tempo, durante todo o dia, falando com o teu melhor amigo. A partir do momento que você entende que você tem um amigo fiel, que você nunca está sozinho, você tem motivos para se alegrar, você tem motivos para cantar. Quando você estiver nervoso, desesperado, louve ao Senhor. A palavra de Deus fala que quando nós orarmos, nós já temos que orar dando ações de graça. Para que você esteja atento, vigiando, quando orar, ore dando graças a Deus. Por quê? Porque é você orar já sabendo da resposta. Quando você ora com fé, quando você entra na presença de Deus com fé, você tem essa certeza, você tem a convicção, né? A convicção dos fatos que você ainda não consegue ver no físico, mas que já existem pela fé no reino espiritual. Existe o mundo espiritual, querido. Você aí tentando discordar comigo, mas é isso que a palavra de Deus diz, ainda que você tente discordar. O mundo espiritual existe. E eu, pela fé, eu determino em nome de Jesus que aquilo que eu tenho buscado, aquilo que eu tenho pedido a Deus, já existe no reino espiritual. E para se manifestar nesse reino físico, eu creio e eu estou esperando num Deus que vai fazer tudo no tempo certo. Então, quando você orar, você já ora com o coração agradecido. As nossas orações têm que ser orações onde mais nós agradeçamos do que peçamos as coisas. Porque sabemos que Deus, Ele nos conhece e Ele sabe de tudo que nós necessitamos. Precisamos pedir, precisamos falar. Mas já orar com o coração agradecido, crendo que já recebemos. Isso é fé, é a certeza das coisas que eu estou esperando. Da mesma maneira, se você ficar esperando por coisas ruins, se você ficar esperando pelas coisas que vão te destruir, porque eu tenho certeza que, olha, vai acontecer aquela coisa, aquela tragédia, eu tenho certeza que aqui não vai dar certo, o fim vai ser horrível. A sua fé está sendo em coisas ruins. É nisso que você vai acreditar? O que Jó falou? Que o que eu temia me sobreveio. Jó, ele viveu situações onde ele mesmo confessou que ele tinha medo de que essas situações acontecessem. E o que ele tinha medo aconteceu. Então, nós não somos pessoas que vivemos com medo. Nós somos pessoas de fé, que temos a certeza da cura. Pela fé podemos ver o nosso ente querido, ainda que esteja doente, curado. Pela fé eu posso ver o impossível, né? E aqui em Lamentações capítulo 3, Jeremias, enquanto ele estava atento, olhando, e o seu foco nas coisas tristes, no que estavam falando dele, nas perseguições que ele estava vivendo, ele estava amargurado.
ele estava deprimido. Olha aqui, eu lembro da minha tristeza e solidão, das amarguras, dos sofrimentos, penso nisso e fico abatido. Versículo 21, mas a esperança volta. A esperança volta quando penso no seguinte: o amor do Senhor Deus não se acaba, a sua bondade não tem fim. E esse amor e essa bondade, eles são novos todas as manhãs. Então, querido, que as palavras de Deus estejam sempre tão dentro de você que você vai se lembrar do que Deus diz a seu respeito. E ainda que a tristeza, ainda que as amarguras tentem te prender, tentem te oprimir, logo você se lembra do que Deus diz a seu respeito, do que Deus fala, do amor de Deus, da bondade de Deus, que não tem fim. E por isso você pode se alegrar. Amém? Viva uma vida de fé, de amor, de paz e alegria. Um beijo no seu coração e nós continuamos aí no estúdio.